Bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a função C. A função C, ou a condição C, é uma das funções mais importantes do Excel. Você com certeza vai precisar dessa função na sua caminhada aí, na sua carreira profissional mexendo com o Excel. Uma hora ou outra você vai ter que usar essa função, porque sem ela os seus trabalhos manuais vão ficar muito intensos. E essa função ela ajuda muito para automatizar vários tipos de trabalho. Então, nós vamos aprender essa função hoje. Para a gente exercitar essa função, para você aprender, eu trouxe essa tabela, essa planilha de alunos, tá? É um boletim, é um resultado final, né? Um boletim anual de vários alunos. Aqui André, Marcos e por aí vai. Alguns alunos aqui, um total de 10 alunos. E aqui foram as notas que eles tiraram no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro, no quarto e a média. Tá bom? Inclusive vou até apagar a média para a gente fazer juntos aqui, para a gente relembrar algumas coisas. E aqui ao lado eu coloquei uma legenda sobre os sinais, tá? Então, se você colocar esse sinal dessa seta, né? Como se fosse uma seta para a direita, você vai chamar um sinal que é igual a maior. Então toda vez que você vê isso aqui, ele significa maior. Quando é voltado para a esquerda, significa menor. Quando é um sinal de igual, ele significa igual mesmo. E quando são dois para um lado da esquerda e outro para a direita, significa diferente. Isso aí você vai entender conforme nós fazermos aqui essa situação, esse exercício. Bom, vamos lá. Nessa coluna de média, nós vamos chamar a média aqui. Então, qual foi a média desse aluno, do André, durante os 4 bimestres? Igual, média, com acento, abre parênteses, e aí você vai selecionar isso aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, que é do primeiro ao 4º bimestre. Pode fechar o parênteses e dar o Enter. Então fica igual, média com acento, abre parênteses, esse resultado aqui, esse intervalo, e dar o Enter. Beleza, então a média do André foi de 8,5. Você pode usar esse recurso do auto preenchimento, clica e arrasta até o final para você saber a média de todo mundo. Beleza, então tá aqui bonitinho a média de todo mundo. Agora aqui ao lado, ó, nós vamos colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Se o aluno, se a média, né? Se a média do aluno for igual ou maior do que 7, aprovado. Se for menor que isso, ele está reprovado. Então nós vamos aqui colocar essa função aqui, ó. Nós sabemos aqui no olho, se a gente bater o olho aqui, a gente vai saber que o André ele passou de ano. Porque a média dele está acima da média exigida. A média exigida é 7 e ele tirou 8,5. Mas nós vamos deixar isso de forma automática. Nós vamos chamar a função C. Vamos lá então. Bastante atenção. Se você puder, primeiro você assiste essa aula e depois você volta praticando. Beleza? Então vamos lá. Igual C. SE. Então, C. Aí ele vai trazer aqui pra gente um descritivo. Teste lógico, ponto e vírgula, valor C verdadeiro, ponto e vírgula, valor C falso. Na prática, isso funciona da seguinte forma. Se a média, ou seja, essa célula aqui, que é a média do André, se essa célula for igual, que é aqui, ó, igual, esse símbolo representa igual, ou maior, igual ou maior, você pode colocar tudo junto mesmo, igual ou maior do que o quê? Qual que é a média da escola? 7, então você vai digitar 7. Beleza? Recapitulando até aqui, igual C. Essa célula aqui que contém a média, poderia ser qualquer outra célula, mas está aqui, que é a G5, for igual ou maior, símbolo de maior, a 7, ponto e vírgula,
tenta encarar o ponto e vírgula como a palavra então, tá? Então, se essa média for maior ou igual a 7, então trazer o quê? Então, se ele passou de 7, ele vai trazer aprovado. Essa palavra aprovado. Porém, é o seguinte, todo texto dentro de uma função, na função C, ela precisa estar entre aspas. Então, você vai vir aqui e colocar aspas. Beleza? Se não, o segundo ponto e vírgula você vai encarar como se não. E você vai escrever reprovado. E pode fechar o parênteses. Então vamos lá, vamos tentar interpretar novamente essa função, bem devagar, tá bom? Para você entender. Igual se, ou seja, Excel, se essa célula aqui for igual ou maior, os sinais, igual ou maior que 7, o dígito 7 mesmo, você pode digitar 7, ponto e vírgula, então, trazer aprovado, que é um texto, o texto entre aspas. Texto entre aspas, um texto precisa estar entre aspas, tá bom? Se você colocar sem as aspas, não vai funcionar. Então, se essa célula igual ou maior que 7, então você vai colocar aprovado. Beleza, Excel? Ponto e vírgula. Se não, ou seja, se não for igual ou maior que 7, você vai colocar o quê? Reprovado. Entre aspas também, porque é um texto e você pode fechar o parênteses. Depois disso, você pode dar o Enter. Pronto. Aprovado. Ou seja, o André, que é 8,5, ele trouxe aprovado. E se ele tivesse tirado menos que 7, vamos colocar a prova real aqui? Então vamos colocar aqui que, por exemplo, aqui no quarto trimestre ele tirou 5 e a média foi para 7,75 e aqui ele tirou 5 também. 7 ainda está aprovado, porque nós colocamos se for igual, ou seja, é igual e igual ou maior que 7. Beleza? Agora vamos colocar aqui que aqui ele tirou 4. 6,75. Automaticamente ele foi reprovado conforme essa função C. Então basta a gente clicar e usar o auto-preenchimento para trazer tudo para todas as células. Ou seja, aqui ó, aprovado, reprovado, reprovado, porque está abaixo de 7, e o resto reprovado também, e o resto aprovado. Certo? Você entendeu essa função? Ela usa uma condição que você determina e ele traz o resultado de acordo com essa condição. Tá bom? Então vamos usar aqui outro exemplo. Vou deletar e fazer de novo. Igual C. Vamos colocar uma outra condição. Vamos aumentar essa média. Se essa célula for maior ou igual a 6, então trazer você passou de ano. É um texto também. Ao invés de eu escrever aprovado, eu vou colocar o texto de você passou de ano. Se não, ponto e vírgula, abre aspas, você foi reprovado. Fecha aspas, fechou o texto e fecha aqui. E aí você vai dar o Enter. Então, esse cara aqui passou de ano. Por quê? Porque eu disse que é 6. Se for maior ou igual a 6. Se eu tivesse colocado 9 aqui, o que ia acontecer? Você foi reprovado. Se você arrastar a fórmula para todas as células, todo mundo foi reprovado, menos o último. Porque a média da minha escola é 9. Bom, eu posso também usar, além de outro texto, eu posso usar também outros sinais, né? Posso colocar igual se. Vamos lá. Se essa célula aqui for menor ou igual, se for menor ou igual vou colocar só menor, tá? Vou tirar o igual
a 7, ou seja, tudo que for abaixo de 7, vai fazer o quê? Então, trazer o quê? Sinto muito, você foi reprovado. Se tirou abaixo de 7, já era, foi reprovado. Se não, se ele não tirou abaixo de 7, ou seja, se ele tirou igual ou maior que 7, parabéns, você foi aprovado. Fecha parênteses e as aspas, né? Fecha as aspas e o parênteses depois e dá o enter. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui e arrasto aqui. Note que é a mesma função que eu usei. Acontece que na primeira vez eu coloquei se for igual ou maior que 7. Agora eu coloquei menor que 7. Essa função te dá muita liberdade de você fazer várias situações. Às vezes não precisa ser necessariamente com um número, pode ser também com um texto também, tá? Com um texto também. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu vou apagar essa coluna, só para você entender. Eu vou colocar aqui um texto chamado, sei lá, vou colocar o meu nome e vou colocar meu sobrenome, tá? Um exemplo, vou apagar aqui. Vou copiar aqui, ó, nome, sobrenome, nome, sobrenome. Beleza. Opa. Aqui, vamos lá. Igual C. Se essa célula aqui for igual a o quê? A Edson, coloca entre aspas, Edson. Então trazer o quê? Vou colocar o texto aqui, ó. Ok. Se não, entre aspas, tá? Não, ok. Interpretando. Se essa célula aqui, o conteúdo dessa célula, o que está escrito nela, for igual à palavra Edson, trazer ok. Se não, trazer não ok. N-O-K. Enter. Ok. E posso arrastar aqui para baixo. Então, tudo que for igual a Edson, ele vai dar ok, tá vendo? Ó? Por quê? Porque eu coloquei aqui, eu determinei isso daqui aqui na minha célula. Beleza? Agora, se eu tivesse colocado aqui, ó, diferente de Edson, ele vai no sentido contrário. Ou seja, interpretando, se essa célula for diferente de Edson, trazer ok. Se não, não ok. Ou você pode digitar outra coisa aqui, quer ver? Ó? Se for diferente de Edson, trazer diferente. Se for aqui, você colocar igual. Certo? E dá aqui, ó, pode arrastar. Certo? Aí, ó, igual, 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 igual. Ok? Então você pode usar essa função C para diversas situações, tanto com números, também com textos e por aí vai. Você também pode chamar uma célula à parte, tá? Então, por exemplo, igual C, essa célula for maior que 5, trazer, vou colocar essa aqui só de exemplo, tá bom? Trazer essa célula aqui, ó, que é maior. Se não, trazer essa menor. Só para você entender que ao invés de você digitar aqui dentro o texto que você quer trazer, você pode chamar também uma célula. Então, se essa célula for maior que 5, trazer o que? Essa célula aqui. Se não, essa célula aqui. Vamos lá? Bom, interpretando. Vamos lá. Se essa célula aqui, tal, trazer maior. Então ele trouxe menor. Por quê? Porque essa célula não é maior que 5. Então ele trouxe essa célula. Por quê? Porque essa célula aqui não é maior que 5. Essa célula é igual a 5. Agora se eu coloco aqui 6, por exemplo, ele traz maior. Bom, pessoal,
essa é a aula de hoje. Essa é uma aula mais densa, né? Você percebeu que ela é um pouquinho mais puxada. Ela faz com que você pense mais, você precise encaixar aí o quebra-cabeça. Mas é uma função que cai em muitos testes de emprego. Se você for fazer um teste de emprego, geralmente essa função cai. No dia a dia também ela é muito requisitada, porque ela ajuda você a automatizar muitas coisas, tá bom? Então, vamos continuar nosso curso, vamos em frente. Grande abraço e até a próxima aula.